Salve, camarada, salve! Hoje a gente vai falar do primeiro Red Pill da história, cara. Primeiro Red Pill da história do Brasil, pelo menos ele é o primeiro Red Pill. E aí, né, pelo título, algumas pessoas vão dizer: ah, poeta, mas você nunca leu Nelson Rodrigues, quem é você ser comunista para falar alguma coisa do Nelson Rodrigues? Quem é você? Quem é você? Você nunca deve ter chegado perto. Peraí, gente, peraí, eita porra. Vai sentindo o drama, tá, criança? Ai, vai sentindo o drama da minha coleção de Nelson Rodrigues. Ó, tem mais um aqui, ó. Ó, é mesmo. Então, e eu li tudo, tá? Então, eu acho que eu posso falar um pouco do querido Nelson Rodrigues, né? Esse machista, direitista, reacionário, fascista, né? Cara, na verdade, gente, eu amo Nelson Rodrigues, essa é a verdade, né? Eu acho ele um dos maiores escritores do Brasil. Sem demagogia. Já assisti peças dele, montagem, já li, já vi filmes baseados nele, já vi séries. Eu acho que eu nunca vi uma novela mesmo, baseada numa obra dele. Ou eu vi? Não, acho que eu acho que devo ter assistido alguma coisa com influência dele, mas não necessariamente. Peraí que eu estou agitando o texto que eu quero ler aqui. Não necessariamente uma adaptação, né? Eu tenho tudo dele, eu amo. Na verdade, não tem tudo, gente. Não tem tudo. Ele escreveu muita coisa, né? Na verdade, falta acho que dois romances e um livro de contos, né? Eu conheço Nelson Rodrigues há muito tempo, eu nem sei qual foi a primeira obra, eu nem era comunista, eu li as coisas dele, eu nem sei qual foi a primeira obra dele que eu li, né? Acho que, sei lá, não sei, não lembro. Bom, então, o Nelson, ele era filho, né, de um jornalista, né? É muito importante lá do Recife. Ele era pernambucano. Nelson Rodrigues era pernambucano. Muita gente acha que ele era carioca, mas na verdade ele foi com 12 anos para o Rio de Janeiro e morreu lá com 60, alguma coisa. E passou a vida no Rio de Janeiro. Então é quase um carioca. E toda a obra dele é relacionada ao Rio de Janeiro. Não conheço nada dele que não tenha o Rio de Janeiro como centro, né? Tem uma obra dele, que é o primeiro livro dele, que eu amo, Meu Destino é Pecar. Isso que é título, rapaz, isso que é título. Meu Destino é Pecar, que é o primeiro romance da carreira dele. Eu gosto muito dessa obra. Tem gente que torce o nariz para esse livro. Eu gosto, eu acho, não é a melhor obra dele, mas eu acho muito bom essa obra, eu gosto bastante. Já li mais
duas, eu acho, 2 vezes. Tem um filme, esse livro ele é de 50, não, ele é de 44, tem um filme de 48, baseado no Meu Destino é Pecar, né? Foi uma das primeiras adaptações do Nelson para o cinema. É um livro, eu falei dele porque eu acho que é o único livro do Nelson, a única obra, né, entre teatro, contos, que não se passa exatamente no Rio de Janeiro. Ele se passa no interior do Rio, no sítio. É um negócio de assombração, que tem um fantasma, um moleque que ela se casa com um cara que é viúvo e ela jura ver essa mulher pelas redondezas andando. Bem legal esse livro, né? O filme, eu assisti o filme, mas não lembro o que eu achei do filme. Faz um tempinho, eu vi no YouTube, quem quiser ver. Eu acho bom, acho que é um filme bom. Mas, né, o Nelson também publicou muitas crônicas, né? E as crônicas deles, que é um livro de crônicas coaflorante, muito bom, né? Critica muito a esquerda, ele fala que da esquerda tinha um bar perto da casa dele, que era muito frequentado pelos Buarque, pelos intelectuais da época. Isso é da década de 70, tá? É uma coleção, da década de 68, de 68 a 70. Acho que é isso. 78 a 70, é isso. Né? Começa em 68, é muito importante. Fala muita coisa, que esse livro é fantástico, porque é um pouco, não sei, né? Porque ele critica muito a esquerda, mas tem umas críticas que fazem sentido, inclusive. Tem esse outro livro de crônicas, que é um póstumo, que ele está meio desiludido da vida, está perto de morrer. Tem umas crônicas aqui que foram censuradas, outros ele meio que não quis publicar. E ele critica muito. Esse que é mais legal para quem é de esquerda, né? Quem é comuna que nem eu, porque ele critica muito a ditadura aqui, né? Ele critica muito os generais, ele tomou muita mágoa. Ele apoiou o regime militar, gente. Ele foi um defensor, né, da ditadura. E ele desiludiu quando o filho dele, o Jofra, não, Nelson Rodrigues Filho, não foi o Jofra é um outro. O Nelson Rodrigues Filho foi preso, né, pela ditadura, e o Nelson ficou sabendo que ele foi torturado, e o Nelson não sabia que existia tortura, e isso deixou ele muito indignado, porque ele acusava a União Soviética de tortura, e tinha mesmo, né? Mas ele viu que aqui também tinha isso, deixou ele meio desgostoso, muito rancoroso, e aí ele meio que morreu meio solitário. Ele morreu, inclusive, que dia é hoje? Dia 22. Ele morreu no dia 25 de dezembro, numa manhã de Natal, né? 26, né? 26 de dezembro, numa manhã de Natal. Ele teve um infarto, ele estava se arrumando para um jantar, para um almoço, né? Para um jantar, para um almoço, né? Se era de manhã, né? Devia ser para o almoço. Ele estava se arrumando para um almoço de Natal com a família, né? Ele ia sair assim, em um restaurante, e aí, enquanto ele se arrumava, vestia a roupa, ele infartou e acabou
vindo a falecer, né? Ele tinha 60 e alguma coisinha. Tem também essa biografia que eu li dele, a minha tá toda rasgadinha, ó, tá toda... Mas eu tenho ela há muitos anos já, eu comprei no Sebo do Messias, né? O Anjo Pornográfico, de Rui Castro. É uma boa biografia, mas eu sugiro, quem não conhece Nelson, não começa por ela, porque aqui fala os podres, Nelson Rodrigues pode espantar, né? O Nelson Rodrigues ele era machista, muito machista, né? Isso é óbvio, ele era um cara de direita, ele era um conservador, né? E o que acontece? O Nelson, quando era jovem, né? Com seus 20 e poucos anos, ele não se interessava por política. O pai dele era dono, tinha um jornal, mas o nome... caralho, eu esqueci o nome do jornal. Peraí, acho que tem aqui. Ele era dono do Amanhã. Era o nome do jornal, o jornal que o pai do Nelson tinha saído do Recife, problemas políticos. A família inteira do Nelson, a família inteira, era de direita, era envolvida na política, de certa maneira, menos o Nelson. O Nelson era mais na dele, ele gostava de escrever roteiros para uma revista de quadrinho, né? E escrever roteiros para a revista de quadrinho, que ele tinha com um irmão chamado Roberto Rodrigues, né? Que era muito amigo dele, era muito próximo do Nelson. O Nelson adorava, era mais jovem, era o caçula da família, o Nelson era irmão do meio, né? E o Nelson, ele tinha um carinho muito especial, mas tinha uma senhorita, né, que é até interessante, eu vou colocar aqui, gente, que ela não é muito conhecida no dia de hoje. Ela não é muito conhecida nos dias de hoje porque ela morreu muito peraí, coloquei errado. Ela não é muito, porque ela era muito feminista e pregava a liberdade sexual numa época que isso, estamos falando da década de 30, tá? Década de 30, né? Que foi a década... cara, qual é o nome da dita cuja? Silva Serafim. Sabia que era Silva, não estava lembrando. Né, o que acontece, né? O Nelson, esse irmão dele, ele tinha... Lembrando, Nelson era dos irmãos, né? Ele tinha, sei lá, 12 irmãos. Né? Vai pesquisar também. Me enche o saco. Né? Ele tinha uns 12 irmãos, uns 15 irmãos. E o Nelson era mais da dele e tal, ele mandou bem, mais sério. Eu gostava muito de ler, gostava muito de estudar e tal, mas o Nelson era mais ele de escrever histórias e tal. O Nelson sempre quis ser romancista, mas ele nunca se sentia maduro o suficiente para escrever o seu definitivo romance, como ele tinha escrevido tudo que o primeiro romance, que é aquele que
Que a mocinha escreveu com a idade de 38 anos. Né? Mas antes ele já tinha escrito suas peças, né? Tem aqui que eu tenho Vestido de Noiva, A Falecida, né? Álbum de Família, tem essa coletânea aqui que é das primeiras peças. As primeiras não, né? Porque aqui falta A Mulher Sem Pecado, que é a primeira peça dele, se chama Mulher Sem Pecado, que ele escreveu com 23 anos, foi um fracasso, né? Parece que ele também tinha uma vergonhinha dessa peça, né, e tal, mas depois ele escreveu Vestido de Noiva, foi uma sucessão, sabe? Então ele, né, o que acontece, ele e o irmão escrevia essa revistinha pro jornal do pai, né, imagina só. Né? Mas naquela época o jornal, dono de jornal era que nem hoje, multibilionário. Era rico, sim, tinha uma vida boa, confortável, mas não era coisa de ser multimilionário, nada disso, né? Ser dono de jornal naquela época era tipo ser dono de padaria hoje em dia, sabe? Ser dono de uma padaria de bairro, era quase a mesma coisa. Estamos falando aí da década de 30, 40 e tal, né? E geralmente os jornais era passado de pai para filho, né? Ia passando como o Globo, né? Que já tá chegando para os netos já, né? Então, o, o Nelson, ele ficou sabendo dessa Silva Serafim e falou assim, a Silva Serafim era uma feminista da época, que se divorciou, uma coisa na década de 40 escandalosa, era uma mulher socialite, era rica, né? E quando eu digo feminista, não estou dizendo que ela era marxista, feminista, não. Ela era uma feminista, digamos, liberal, né? Era uma feminista ali, mas ela defendia, escreveu, ela era escritora, ela defendia o desquite, né, na época dela. Era uma mulher bem interessante, bem interessante. Ela defendia o desquite, ela defendia que a mulher pudesse trabalhar, ela defendia o voto feminino, né? E ela defendia uma série de pautas, digamos, feministas. Eu não sei se o aborto ela chegou a defender, não sei. Eu teria que pesquisar isso, mas acho que não sei. Né? A gente tem que lembrar que estamos falando da década de 40 e tal. Mas o irmão do Nelson e o Nelson chegou pro irmão dele, o cara, como foi essa vida? Só porque eles tinham uma revistinha muito de humor, tipo, esses revistinhas de tiragem, sabe? Tipo Cacete Planeta, pronto, tipo Cacete Planeta. E o irmão desenhava, o Nelson escrevia e tal, fazia historinha, aquela coisa. O irmão topou e fizeram uma tiragem, porque tinha um boato que ela tinha um caso com o médico, mas ele é boato. Aliás, nem se sabe se esse boato é real, né? Mas esse boato circulava que ela tinha um caso com o médico dela. E o Nelson, ele falou, irmão, vou tirar uma foto, uma piadinha. E os dois fizeram uma edição com o médico apalpando as pernas delas, perguntando, sente alguma coisa? E ela responde, sinto várias coisas, eu tô sinto. Tu foi pensar, mas pô, tem. Pô, gente, mas era década de 40. Era década de 40, a gente tá, entendeu? Cara, isso deixou ela muito puta. E ela tinha arma. Ela tinha
um fura paletó. Ela tinha um fura moletom, como dizia o Mano Brown. Ela tinha um fura moletom, né? E foi atrás do Nelson. Do Nelson, cara. Um cara que eu tô falando aqui, cara. O Nelson, naquela época, não tinha publicado nem sua primeira peça, cara. Nem sua primeira peça. Imagine o estrago que essa mulher ia fazer pra cultura brasileira, cara. Entendeu? E aí, cara, a, pô, o vídeo já tem 20 minutos, eu nem comecei ainda. Eu não comecei o vídeo ainda. Isso aqui é só introdução, foda. Vai ter 40 minutos, foda-se. Coloque velocidade corrida aí pra gente. E aí, cara? E aí, cara? A mina jurou que ia matar o Nelson. Vou pegar esse filho da puta. Vou pegar esse desgraçado da bala, cara. Lembrando que ela é sociolate. Só que na hora, o pai do Nelson se chamava. Peraí, cara, qual era o nome do pai do Nelson Rodrigues? Qual era o nome do pai do Nelson? Só que na hora, cara, ela mudou de ideia. Ela falou, não, vou matar o pai. Pra causar maior dor. Meu Deus. Pra causar maior dor. Ai, meu Deus. Pra causar maior dor, eu vou matar o pai. Eu vou matar o pai. Né? O pai do Nelson era ninguém menos, ninguém mais do que. Caraca, ele é pobre o nome do pai do Nelson. Cara, tem que apelar pro Google, mano. Tem que apelar pro Google. O pai do Nelson. Cadê? Pegar aqui não. Pegar aqui a porra do YouTube, do chat GPT demora pra porra. Aqui. Ele nasceu na Rua Alegrete, tá? Na Rua Alegrete. Lá no Recife. Só uma informação extra. Vai rolar enquanto eu tô procurando o nome do pai do Nelson. Calma aí, vou dar pausa, né? Melhor. Vou matar Mário Rodrigues, gente. Mário Rodrigues era o nome do pai do Nelson. Mário Rodrigues. Que pois é. E o Mário, a mulher foi até o Mário, querendo matar o Mário Rodrigues para ferrar o Nelson. Só que o Mário, ele não ficava no jornal, né? Quem ficava era os filhos, ele tomando conta. Quando ele ia lá, tomava um cafezinho, como é que estavam as coisas, como é que estava a finança, se o Getúlio tinha caído, porque o pai dele era pela derrubada do olho, ajudou a derrubar o Getúlio. Aí via se o Getúlio já tinha caído, bibibi, bababó, e voltava para casa, né? Vida de burguês, vou. Nesse sentido burguês, na palavra mais, no sentido mais límpido do termo, né? Porque, né, ele era um burguês, né? E aí, cara, chegou essa mulher chocolate que ninguém reconheceu ela, cara. Naquela época não tinha Instagram, não tinha. Malemar tinha televisão, eu acho que nem tinha televisão. Ninguém reconheceu. Chegou lá, o seu Mário está, né? Aí o Nelson
Roberto foi que atendeu. E ele perguntou, que vale? Não, ele não perguntou isso, não. Ele falou, não tá, mas chamaram, não tá. E tinha uma... Como era um jornal meio político, os caras tinham pé atrás com quem chegava se perguntando às pessoas. Quem é o filho mais velho do Mário? E nessa hora, o irmão do Roberto olhou para o Nelson Rodrigues. Só que o Nelson Rodrigues, ele fez assim, eu vou tomar um cafezinho ali e já volto. O Nelson Rodrigues queria meio. E aí ele falou, eu sou o mais velho. Falou, posso ter um tete-a-tete com você? E aí ela se apresentou. Ele, a fulana, né? Os caras eram tudo machistas, gente. Você era fulana. Posso ter um tete-a-tete com você? Tá, eu vou mais. Quando o Nelson estava descendo as escadas para tomar seu cafezinho, ele escuta, cara, um tiro. Pau! E ele para, fica extasiado na escada, segundo o relato dele, que ele escreveu numa crônica, né? A crônica, vou até falar o nome da crônica, ele fica parado, assim, porque ele, segundo ele nunca tinha ouvido um tiro. Ele ficou pensando, putz, aquele susto. Bom, foda-se, a crônica está aqui. Você procura o livro e lê. E ele escuta, são ótimos professores, né? São ótimos professores. Ele escuta esse barulho, cara. Só que aí ele escuta um grito, um gemido, que ele vai colocar o nome, o gemido da morte. E ele volta correndo, cara, e vê o irmão já morto, cara. Ele foi o último a ver, irmão. E o Nelson, daquele dia por diante, nunca mais seria o mesmo. Por um lado, ele começou a ser um cara extremamente inspirado, criativo, escreveu versos, livros, contos. Por outro, cara, ele pegou uma cisma muito grande das feministas. É até ruim falando, pô, aconteceu na década de 40 também, vai mexer o Nelson Rodrigues tá vivo mais, tá ligado? Não venha me encher o saco, não venha me encher o saco. E ele pegou. E o Nelson, ele passou a vida criticando os movimentos feministas. E ele provocava as meninas, ele dizia, toda mulher gosta de apanhar, só as neuróticas né? Ele começou a provocar as meninas com esse termo. Né? Mas, cara, o Nelson, ele foi um cara que entendeu o Brasil. É isso que tá pro lado do gato. O Nelson, ele tem toda a burguesia, toda a crueldade burguesa, insoluta que existia na época, né, dos anos, principalmente dos anos 50 e os anos 60. Toda aquele nós somos o Brasil que deu certo, vamos bola pra frente, Brasil. Tudo isso ele desmontava, né? O país da Bolsonaro. Ele escrevia coisas, cara, como Sete Gatinhos, cara. Ó, Sete Gatinhos, que é uma peça em que ele fala de pai de família. Esquece o filme é muito ruim.
Aliás, o filme virou uma ponta chanchada, mas eu estou falando da peça, da peça. Esquece o filme. E ele, cara, aqui nessa peça, ele desmonta essa coisa do pai de família. Ele pega um cara que quer simplesmente prostituir as suas filhas. Né? Ele desmonta essa concepção. O Nelson falava que a família era uma... Sempre tinha laranja podre, a família perfeita não existe. Embora ele fosse, em alguns casos, muito defensor da família. Né? Tem uma obra dele que eu amo, que eu indico bastante para quem fala o Nelson, que não liga não, tá, gente? Isso aqui eu tenho mais de 10 anos, tem uns 15 anos que eu tenho esse livro. Asfalto Selvagem, volume 1, e Asfalto Selvagem, volume 2. Ele queria escrever o volume 3, ele tinha a ambição de fazer uma trilogia. Mas ele pegou bode do livro, porque as pessoas... cara, não tinha nem Instagram, não tinha nada na época. Isso aqui é 1960, quando ele publica isso aqui. Ele era reconhecido, cara, na rua por causa desse livro, cara. Né? Ô, Nelson, e a engraçadinha, que é a personagem principal. E a engraçadinha, Nelson, inclusive a Rede Globo, aquela TV comunista, fez uma adaptação do Asfalto Selvagem, né? E, cara, por favor, Rede Globo, por favor, eu assisti uma vez essa adaptação da série. Tem um filme muito bom, com a Lucélia Santos, né, que para mim é uma das maiores atrizes brasileiras. Eu conhecia a Lucélia Santos, assisti uma peça. Inclusive eu assisti a Falecida com ela, que eu falei na live. Eu assisti a Falecida. E o Nelson, cara, esse vídeo vai chegar a 40 minutos. Foda-se. Eu tô curtindo falar do nosso Deus, tô curtindo, vou fazer mais vídeos. E o Nelson, esse romance foi o primeiro que eu... E eu li o 1, assim, eu devorei, cara, que da hora, mano, que da hora. E quando terminou, eu vi aqui atrás, deixa eu ver se tá escrito aqui. Está escrito aqui, cadê? Eu vi aqui atrás, vídeo obra do autor, fim do volume. Tem mais volume, tem mais livro. Eu corri, cara, no sebo. Eu peguei o volume 2 e devorei. No dia seguinte que eu terminei um, devorei. Eu fiquei alucinado, porque eu não entendia as estranhas do Brasil, cara. Cara, Nelson Rodrigues e Max. E aqui, ó, Nelson Rodrigues aqui, Max aqui, ó. Pra quem? Porque a porra daquele Pondé, aquele merda, fala assim, mas não tem porra nenhuma de Nelson Rodrigues. Quem entende sou eu, que sou especialista em Nelson Rodrigues. Inclusive, eu tenho um artigo, vou deixar aqui atrás sobre Nelson Rodrigues. Eu sou especialista em Nelson Rodrigues. Não, você não entende. Pondé, você não entende Nelson Rodrigues. Eu entendo, mano. Foge do Pondé, tá? Pondé não tem porra nenhuma de Nelson Rodrigues. Eu sei, eu manjo. Tem um barulho aqui, parece bomba, mas é tiro, tá? Relaxa. Não precisa se preocupar, não. Então, cara, eu virei um obcecado pelo Nelson e li tudo que ele tinha para escrever. E vou ler, e já reli.
e vou devorar muito, porque o cara é foda. O cara entende o Brasil, entende as entranhas, os preconceitos, e é um cara que ele pergunta o que é família. Todos os livros dele têm essa interrogação: o que é família? O que é um lar? O que é uma mãe? O que é um pai? Entendeu? Ah, mas minha família é boazinha. Nelson Rodrigues, que você já vai olhar pro seu tio assim, será que meu tio... Ih, meu tio... Inclusive, Natal tá chegando, né? Leia Nelson. Leia Nelson antes da ceia do Natal, já pra vocês ficar cabreiro. Eu tô organizando os livros, que eu vou colocar tudo de volta lá. Puta, vai dar um trabalho. Por que eu fui inventar de fazer essa porra, né? Deixa o like, gostou? Se gostou do nosso... Se gostou do vídeo, tu vai ler Nelson Rodrigues, porra. Vai ler, cara. Pega aí um livro, sei lá, baixa, dá um jeito, pega na biblioteca, rouba, cara, rouba. Tem coisa mais bonita do que roubar livro. Eu adoro, eu sou um menino que roubava livro. Tchau.